Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 15 de agosto, nós vamos meditar de Isaías, do capítulo 43 ao capítulo 45, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar do Salvador de Israel, isso mesmo, mas agora, ó Jacó, ouça o que o Senhor criou. Ó Israel, assim diz aquele que te formou, não temas, pois eu resgatei, eu o chamei pelo nome e você é meu. Que extraordinário ouvir isso logo pela manhã. Oh, repita isso com o seu nome, olha só. Mas agora, Rubenita, ouça o Senhor que te criou. Olha, Rubenita, assim diz o Senhor que te formou. Não temas, pois eu te resgatei. Eu te chamei pelo nome e você é minha. Olha que coisa maravilhosa. E ele continua mais. Quando passar por águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não te fará mal algum, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito como resgate por tua liberdade. Em troca de você, dei a Etiópia e Sebá. Outros foram entregues em seu lugar. Troquei a vida deles pela sua, pois você é precioso para mim, é honrado. Eu o amo. Não temas, pois eu estou com você. Reunirei você aos seus descendentes, desde o leste ao oeste. Direi ao norte e ao sul, traga de volta meus filhos e filhas, desde os confins da terra. Traga todos os que me reconhecem como seu Deus. Olha só o que ele fala, pois eu os criei para a minha glória. Você sabia disso? Aqui, claro, ele está falando para Israel, mas eu e você fomos criados para a glória de Deus. É para a manifestação da glória dele aqui nesta terra. E ele continua. Tragam todos os que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória. Fui eu que os formou. Tragam meu povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Reúnam as nações, juntem os povos do mundo. Qual dos seus ídolos predisse estas coisas? Ou coisas semelhantes a esta que acontecerá amanhã? Onde estão as testemunhas dessas previsões? Quem pode comprovar que disseram a verdade? Você é a minha testemunha, ó Israel, diz o Senhor, você é o meu servo, foi escolhido para me conhecer, para crer em mim. Não há outro Deus, nunca houve, nunca haverá. Eu somente sou o Senhor e não há outro Salvador. Primeiro previ sua salvação, então salvei e proclamei isso ao mundo. Nenhum Deus estrangeiro jamais fez algo assim. Que lindo, não é? Você, Israel, é testemunha de que eu sou um único Deus. Desde a eternidade, eu sou Deus. Não há quem possa livrar alguém de minha mão e não há quem possa desfazer o que eu fiz. Na revista atualizada, né? Ou na RA, como chamamos, diz assim, agindo eu, quem impedirá? Que coisa mais extraordinária, que força, que segurança o nosso Deus nos traz, não é? E eu quero nesta manhã que você seja cheio desta força, dessa certeza, dessa esperança que é confiar no nosso Deus, né? E nós podemos ver que Israel estava vivendo o segundo êxodo dele aqui, isso mesmo, porque eles viveram, né? Os 400 anos de escravidão no Egito e agora estão vivendo os 700 anos do Império Babilônico, 70 anos, né?
700 não, 70 anos da escravidão, do Império Babilônico sobre a vida deles. Então, nesse contexto que nós estamos trazendo aqui, a partir do capítulo 40, é o finalzinho desse tempo de cativeiro, né? Onde Deus derrama o seu amor restaurador sobre Israel, né? E aí nós vamos ver que aqui eu tenho um título na anote que fala que o Senhor promove e promete a vitória. Assim diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel: por sua causa, enviei um exército contra a Babilônia. Obriguei os babilônicos a fugir nos navios de que tanto se orgulha. Eu sou o Senhor, seu santo, Criador e Rei de Israel. Eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Aqui ele está falando, né, da abertura do Mar Vermelho, isso mesmo. Chamei o exército poderoso do Egito com seus carros e cavalos e o submergi nas ondas e eles se afogaram. Sua vida se apagou como um pavio fumegante. Esqueça tudo isso, não é nada comparado àquilo que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Veja, já comecei, não percebem? Abri um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Animais selvagens nos campos glorificarão, também os chacais, as corujas, por lhes dar água no deserto. Sim, farei rios na terra seca, para que o meu povo escolhido se refresque. Isso, formei este povo para mim mesmo. Um dia eles me honrarão perante o mundo. Mas você, ó Jacó, não clama por mim. Você se cansou de mim, ó Israel. Não me trouxe ovelhas, nem bodes, nem holocausto. Não me honrou com sacrifícios, embora não tenha sobrecarregado, nem cansado com exigências de oferta de cereal e incenso. Você não trouxe o cálamo perfumado e nem se agradou da gordura dos sacrifícios. Em vez disso, me sobrecarregou com os seus pecados e me cansou com as suas maldades. Relembremos juntos a situação. Apresente sua defesa para provar a sua inocência. Desde o princípio, seus primeiros antepassados pecou e os seus líderes se rebelaram contra mim. Por isso, humilhei os seus sacerdotes e decretei destruição total para Jacó, a vergonha de Israel. Então, Deus, ele nunca, nos deixa enganado em nada. Não deixou o povo e não nos deixou. Às vezes não queremos ouvir, não é? Não queremos nos arrepender, mas Deus sempre deixa claro. Ele sempre está com as mãos estendidas, mas não para passar a mão na nossa cabeça, não, para nos dizer quando estamos errados, corrigir como um bom pai corrige o seu filho. E isto é o amor dele derramado por mim e por você. É isso mesmo. 44. Agora ouça, meu servo Jacó, Israel, meu escolhido. O Senhor que criou o que ajuda diz: não tema, ó Jacó, meu servo, ó querido de Israel e meu escolhido, pois eu derramei água para matar sua sede e regar os seus campos secos. Derramei o meu espírito sobre os seus descendentes e a minha bênção sobre as futuras gerações. Olha aí, que coisa extraordinária! Eles crescerão como capim regado, como salgueiro à beira do rio. Alguns afirmarão: pertenço ao Senhor, e outros dirão: sou descendente de Jacó. Alguns escreverão na mão o nome do Senhor e tomarão para si o nome de Israel. E aí ele traz uma advertência agora sobre a insensatez da idolatria. Porque mesmo tendo um Deus tão poderoso, há alguns que insistem na idolatria.
ter para si outros deuses, mesmo sabendo, como eu acabei de declarar aqui no capítulo 43, não há Deus, não há outro Deus, senão o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Não há outro Salvador, a não ser Jesus que morreu na cruz por nós. Ele sim é o nosso Salvador, o nosso Redentor, né? O nosso Rei, é Ele, não é? Não há outro Pai, senão Deus Pai, é o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, isso mesmo. E mesmo assim, alguns, como diz o título aqui, a insensatez, tem a insensatez da idolatria. Assim diz o Senhor, Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e o último, e não há outro Deus. Quem é semelhante a mim? Quem se apresenta na minha frente? Que faça o que eu fiz desde os tempos antigos, quando estabeleci um povo e anunciei o seu futuro. Não tremam, não tenham medo. Acaso não lhes anunciei meu propósito há muito tempo? Vocês são minha testemunha. Há outro Deus além de mim? Não, não há nenhuma outra rocha, nenhuma sequer. Como são tolos os que fabricam ídolos. Esses objetos que tanto estimam não têm valor algum. Os que adoram ídolos não sabem disso, por isso serão envergonhados. Olha como é importante nós priorizarmos a palavra de Deus. Se você ler a palavra de Deus, você não fica enganado, né? Por falácias de pessoas, né? De que aquela imagem é apenas alguém que você admira. Não, não tenha ídolos, não tenha, sabe, imagens de escultura. A Bíblia ela é clara a respeito disso, quando ele diz: tolos são os que fabricam ídolos. Esses objetos que tanto estimam. O que estimam? É que você admira. Não tem valor algum. Os que adoram ídolos não sabem disso, são enganados quantas vezes por falácias, por coisas, né, que muitas vezes não é verdade da palavra de Deus. Um ídolo em nada pode ajudá-lo. Todos os que adoram ídolos serão envergonhados, bem como todos os seus artesãos, simples mortais, que se dizem capazes de fazer um Deus. Ainda que unam forças, estarão unidos em terror e vergonha. O ferreiro trabalha e forja para criar uma ferramenta afiada, martela, modela com toda a força. De tanto trabalhar, sente fome e fraqueza, fica sedento e desfalece. O escultor, por sua vez, mede um bloco de madeira e nele desenha um esboço. Trabalha com cinzel, plana, entalha a imagem de uma pessoa. Dá uma imagem a uma beleza humana e coloca num pequeno santuário. Corta cedros, escolhe cipés de carvalho, planta um pinheiro no bosque para que a chuva faça crescer. Então, usa parte da madeira para fazer o fogo e com ele aquece o seu pão. Depois pega o que resta e faz para si deuses para adorar, faz um ídolo, uma curva diante dele, queima parte da árvore para assar a carne, come e mantém aquecido. Que fogo bom, diz. Já não sinto mais frio. Então pega o que resta e faz um deus, um ídolo esculpido. Curva-se diante dele, adora e ora. E ele diz: livra-me, pois tu és o meu Deus. Quanta estupidez e ignorância. Seus olhos estão fechados e ele não consegue ver. Sua mente está fechada e não consegue compreender. Aquele que fez ídolo não para e pensa: queimei metade da madeira para me aquecer. E para assar o pão e a carne, como é possível o restante ser um Deus? Vou me curvar para adorar um pedaço de madeira? Tal pessoa se alimenta de cinza e engana a si mesmo. Confia em algo que nada pode ajudá-lo. E, no entanto, não é capaz de perguntar: será que esse Deus que tenho em mãos não é uma mentira?
E aí ele agora para e fala sobre a restauração de Israel. Preste atenção, ó Jacó, pois você é meu servo, ó Israel. Eu sou o Senhor, formei e não me esquecerei de você. Afastei seus pecados para longe como uma nuvem e dispersei sua maldade como a névoa da manhã. Volte-se para mim, pois paguei um preço pelo seu resgate. Foi isso que Jesus fez na cruz. Ele pagou o preço pelo meu resgate, pelo seu resgate. Cantem aos céus, pois o Senhor fez esta maravilha. Gritem de alegria as profundezas da terra. Irrompa em cânticos, ó monte, bosque, todas as árvores, pois o Senhor resgatou Jacó e é glorificado em Israel. Que coisa mais linda, não é? E ele continua assim, diz o Senhor, eu sou Redentor e Criador, eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, sozinho estendi os céus. Mostro que os falsos profetas são mentirosos e faço adivinhos parecer tolos, né? Vocês serão reconstruídas e restaurarei todas as suas ruínas. Olha que coisa mais linda, né? Que esperança é trazido a este povo. E aí, no capítulo 45, que é o nosso último de hoje, você percebeu, né? Que os capítulos agora estão longos, não é? No 45, ele vai falar sobre Ciro. E eu acho extraordinário porque ele fala, Ciro, o escolhido do Senhor. Deus escolhe, não é? Deus mesmo, Ciro sendo quem ele era. O texto fala, é isso que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, ou seja, alguém que foi separado para cumprir o propósito de Deus, né? Cuja mão direita ele fortalecerá. Diante dele, reis poderosos ficarão paralisados de medo, e os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. E assim diz ele, irei à sua frente, Ciro, e tornarei planos os montes, quebrarei os portões de bronze e destruirei as trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos na escuridão, sim, riquezas secretas. Farei isso para que saiba que eu, não é você, Ciro, que é forte e poderoso, sou eu, Ciro, que sou forte, eu sou o Deus de Israel, que chama você pelo nome, porque eu te conheço, Ciro. Olha, foi por isso que Jacó, meu servo Israel, meu escolhido, que o chamei para realizar essa tarefa. Por isso chamei seu nome. Quando você não me conhecia, eu sou o Senhor e não há outro Deus. E eu o preparei para a batalha, embora você não me conheça, para que todo mundo de leste a oeste saiba que não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Formo a luz, crio as trevas. Olha que dimensão de profundidade Isaías nos fala. Porque muitas pessoas acham que as trevas não pertencem a Deus, não é? Deus tem o controle de todas as coisas. Formo a luz e crio as trevas. Deus, ele tem todo o poder. Olha só, trago paz e crio calamidade. Eu sou o Senhor que faço essas coisas. Algumas pessoas pensam que somente o bem está no controle de Deus, que não, Deus não faz o mal. Aqui em Isaías nós sabemos que Deus sim, ele diz aqui, forma a luz e crio as trevas, trago paz e crio calamidade. Eu sou o Senhor que faço estas coisas. Muitas vezes é difícil entendermos algumas profundidades, não é? Porque um Deus tão poderoso, tão amoroso, de tanta misericórdia por nós, não é? Mas muitas vezes é necessário calamidade. Nós vimos agora há pouco Ezequias dizendo, né, que ele entendia o tempo difícil que ele passou, a enfermidade que ele passou e que era necessário aquela correção sobre a vida dele. Era necessário aquele tempo difícil na vida dele, não é? E Deus quer que nós entendamos os propósitos também
das calamidades, não é? Porque nada foge do controle dele. Então, ele fala, né, muito sobre isso. Inclusive, ele vai falar aqui no 45 sobre a conversão futura dos gentios. Olha só eu e você aqui, né, sendo alcançados. Assim diz o Senhor: você governará os egípcios, os etíopes e os sabeus. Eles lhes trarão toda a sua mercadoria e ela será sua. Caminharão atrás de você como prisioneiros acorrentados. Cairão de joelhos à frente e dirão: Deus está com você, Ele é o único Deus, não há outro além dele. De fato, o Deus de Israel, nosso Salvador, tu ages de forma misteriosa. Todos os artesãos que fazem ídolos serão humilhados, juntos serão envergonhados. Mas o Senhor salvará o povo de Israel com salvação permanente e nunca mais serão humilhados e envergonhados. Pois o Senhor é Deus, criou os céus e a terra, pôs todas as coisas no seu devido lugar. Fez o mundo para ser habitado e não para ser um lugar vazio e de caos. Ele diz: eu sou o Senhor e não há outro. Não sussurro coisas obscuras em algum canto escondido. Nem teria dito ao povo de Israel que me buscasse, se não fosse possível me encontrar. Eu, Senhor, falo apenas a verdade e eu declaro somente o que é certo. Reúna, venha, fugitivo de nações vizinhas. Como são tolos os que levam consigo seus ídolos de madeira e oram aos deuses que não podem salvar, consulte uns aos outros e defendam sua causa. Junte-se e decidam o que dizer. Olha só, que todo mundo se volte para mim para ser salvo, pois eu sou Deus e não há outro Deus além de mim. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração e queremos todos os dias que o nosso coração esteja voltado a Ti. Declaramos que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador e a Ti nos rendemos. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.